Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 15. Diz assim a maravilhosa palavra do Senhor: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou.
Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Vocês não ficam empolgados com um texto desse? Que texto maravilhoso, que narrativa divina, que coisa estrondosa. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra tão maravilhosa. Ah, Senhor, tua palavra está muito acima de qualquer possibilidade de esgotá-la. Tua palavra é uma fonte viva, inesgotável. Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é verdadeira, edificante. Tua palavra é restauradora. Tua palavra é alimento para a nossa alma. Tua palavra nos traz fé ao coração. Tua palavra nos fortalece. Tua palavra nos restaura. Tua palavra nos vivifica. Tua palavra nos limpa. Tua palavra nos transforma para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoe-nos agora na reflexão da Tua palavra. Que ela seja um maná do céu para o nosso coração esta noite. E que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome somente. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de tratar um assunto com a igreja esta noite, um assunto de extrema importância. Eu creio que a maioria dos chamados cristãos hoje em dia vive um nível de vida muito raso, espiritualmente falando. A maioria, talvez a grande maioria, talvez, não ousaria aqui colocar um percentual, mas me parece que as pessoas em geral, chamadas cristãos, vivem um nível de vida espiritual muito raso. Quando a gente lê os textos bíblicos, a gente fica tão impressionado com a vida espiritual, com a vida de comunhão, com o nível de intimidade e comunhão que muitos homens tiveram com Deus. A gente fica tão impressionado que textos como esse texto que nós lemos hoje parece um conto de fadas. Como pode uma pessoa ter uma experiência dessa? Como pode? Quando a gente lê textos assim, parece que essas pessoas são de outro mundo. Parece que essas pessoas, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Elias, Eliseu, Ezequiel, Daniel, parecem que eram pessoas, tipo assim, de sangue azul, são diferentes, parece que eles são de outro mundo, parece que a gente está tão raso, quando a gente lê uma coisa dessa, a gente diz, meu Deus, isso aí. E é tanto assim que muitos teólogos acabam tentando desqualificar a palavra e dizer, isso aí é tudo invenção. Por causa da nossa pobreza espiritual, da nossa vida rasa. Mas aí a gente lê textos, como por exemplo de Tiago, capítulo 5, verso 17.
O texto de Tiago 5,17 diz que Elias era um homem, olha que interessante, ele não era um ET, ele era um homem. Elias era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Era um homem como nós. E orando, pediu que não chovesse, o texto diz. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Um homem orou e disse: Senhor, eu peço que não chova mais. E não choveu sobre a terra, durante 3 anos e 6 meses. E depois ele precisou orar de novo para que chovesse. Um homem. Deus atendeu a oração de um homem e fechou os céus. Deus atendeu a oração de um homem e fez com que o cosmos parasse. Josué. E o tempo parou, porque um homem orou. Deus atendeu a oração de um homem e o sol recuou. E o tempo voltou para trás. Eu começo a ler essas coisas, eu fico impactado. Eu digo: Deus, será que eles tinham sangue azul? Eles eram uma pessoa diferente? E o texto de Tiago diz: não. Eles eram como você, como vocês. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, esse texto me esbofeteia o rosto, porque isso significa que este mesmo poder está disponível a todos nós, o mesmo estilo de vida deles, não estão ali só para mostrar, mas estão ali para dizer que isso está disponível a mim e a você. Então eu quero começar essa noite com 3 perguntas. 3 perguntas que vão nortear a mensagem desta noite. Porque a mensagem desta noite é uma tentativa de nos chamar a atenção para a realidade de que existe uma vida muito acima daquilo que a maioria das pessoas vivem com Deus. Existe uma vida maravilhosa com Deus que está à disposição de todos nós. Existe uma vida muito acima da vida rasa espiritual que a maioria das pessoas vive e que passam todo o seu tempo aqui na terra com essa vida rasa e morrem sem experimentar a profundidade, a grandeza de uma vida maravilhosa com Deus. E aí eu começo a dizer: mas como é que eu posso experimentar essa vida? Então eu vou tentar responder isso com 3 perguntas esta noite. A primeira pergunta baseada neste texto é: por onde você anda? Esta é a primeira pergunta. Se quisermos viver uma vida maravilhosa com Deus, precisamos responder corretamente esta pergunta: por onde você anda? Quais caminhos você trilha? É interessante aqui esse texto, eu acho ele de uma beleza espetacular, porque Elias passa por 3 caminhos importantes na sua vida, e Eliseu vai com ele esses 3 caminhos. O primeiro caminho está no versículo 2 que nós lemos: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou
a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Bom, ele só disse: eu vou a Betel. Ele foi enviado a Betel, só isso. Mas ele não fala o que ele foi fazer em Betel. Ele não fala o que aconteceu em Betel. Ele não fala por que ele foi enviado a Betel. Talvez porque a única coisa importante que precisávamos saber é que ele foi enviado a um lugar chamado Betel. Ponto final. E Eliseu disse: eu vou a Betel com você. Então temos aqui a informação somente do nome do local, Betel. O primeiro caminho é o caminho de Betel. Agora isso é significativo porque Betel é uma palavra que significa casa de Deus. Esse nome foi dado por Jacó. Betel é um lugar marcado por acontecimentos, mas existem pelo menos 2 fatores fundamentais no Antigo Testamento que aconteceram em Betel, porque foi em Betel onde aconteceu a visão de Jacó com a escada. Jacó deitou para dormir, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, ele deitou e tinha uma pedra, e ele usou a pedra como travesseiro. Eu gostaria de dormir nesta pedra, é a pedra dos sonhos, das revelações, porque ele dormiu, está lá em Gênesis capítulo 28, e foi naquela noite que ele teve uma experiência com o Senhor. Ele teve um sonho, em que ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. Isso está no 28, capítulo 28, verso 12, cujo topo tocava os céus. E ele diz que os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. É em Betel que acontece essa visão maravilhosa. É em Betel que diz o texto de Gênesis 28, 16, que quando a Jacó acordou do seu sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Então Betel é o caminho dos sonhos com Deus. Betel é o caminho de compreender a escada que toca a terra e o céu. E só isso aqui dava uma mensagem para a gente falar por muito tempo, porque essa escada era uma representação, a meu ver, de Cristo, que ligava os céus à terra, que trazia os céus para a terra e levava a terra para o céu, que conectava o mundo dos mortais aos imortais, que conectava a realidade natural ao sobrenatural, que trazia a bênção de Deus para os homens aqui na terra, e que levava a presença dos homens para os céus. Então é ali que você tem essa experiência de contemplar a grandiosa obra de Cristo Jesus. Betel é o caminho de andar com Deus. Betel é o caminho de concluir que Deus está o tempo todo ao nosso lado, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não vê, como Jacó disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Betel é o caminho de andar lado a lado com o Senhor, é o caminho da aliança com Deus. Mas também é em Betel que Abraão constrói um altar. Betel é o lugar da adoração, da vida de altar.
Então quando Elias diz eu vou para Betel, e ele não diz o que vai fazer, ele não diz o que aconteceu, o texto não relata absolutamente nada, só coloca o nome Betel. Eu desconfio que é para que nós atentemos ao nome, porque não tem mais nada para descobrir nesse texto a respeito de Betel. Ele só diz eu vou a Betel, o Senhor me enviou para lá, e Eliseu falou eu estou contigo. E ele voltou de Betel, e não fala o que aconteceu. Então me parece que o texto está nos dando uma dica, você preste atenção em Betel. Ou seja, se queremos ter uma vida maravilhosa com Deus, não estou falando de uma vida rasa, eu não estou falando de uma vida comum, eu não estou falando de um crentez evangeliquez de hoje em dia, eu não estou falando desse tipo, eu estou falando de uma vida maravilhosa com Deus. E se queremos ter uma vida maravilhosa com Deus, nós não podemos deixar de tomar o caminho de Betel. O primeiro caminho é o caminho de Betel, é o caminho da vida de adoração, é o caminho da vida de aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? É o caminho da consciência, da presença de Deus, enquanto dormimos, quando acordamos. Deus está aqui, eu não sabia, Ele está aqui. É o caminho da consciência de que Deus está conosco. Vivemos isso. Vivemos Betel, vivemos a adoração, vivemos a vida de altar. Não tem como você ter uma vida extraordinária espiritualmente se você não for no caminho de Betel. O primeiro caminho que você precisa ir é o caminho de Betel, o caminho da adoração, o caminho da contemplação da grandiosa obra de Cristo. É o que nós vamos fazer essa noite com a ceia, quando lembramos da grandiosa obra de Cristo, aquele que uniu terra e céu. O primeiro caminho que você precisa trilhar é o caminho onde você anda. Você precisa trilhar o caminho de Betel. O segundo caminho que nós precisamos trilhar está no texto. Elias também foi enviado a outro lugar, e o verso 4 diz aonde é este outro lugar. Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E da mesma forma, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Não fala o que foram fazer, não fala o que aconteceu em Jericó, não fala nada. Eles foram para Jericó e ponto final. Eu desconfio que é para prestarmos atenção na palavra Jericó. Então o segundo caminho é o caminho de Jericó. E o que é Jericó? Jericó é a cidade dos corajosos, é a cidade da luta. Jericó é a cidade da guerra. É em Jericó que Josué tem a sua maravilhosa batalha ao entrar para possuir a terra de Canaã. É a grande batalha de Josué, quando Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Jericó é a cidade do conflito, do exercício da coragem, da guerra, da luta, do enfrentamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês esta noite: se nós queremos uma vida extraordinária, espiritualmente falando, se nós queremos uma vida maravilhosa com Deus, nós temos que ser como Josué, fortes e corajosos, e enfrentar Jericó. Mas para enfrentar Jericó você precisa ser forte e corajoso. E preste atenção, Deus tem falado muito comigo nesse texto, esses últimos dias. A maioria dos cristãos estão travados espiritualmente, estão imóveis, imobilizados. Sabe por quê? Porque não tem coragem, não tem força. Porque Satanás sabe que se você for forte e corajoso na presença do Senhor, ele está derrotado. Ele vai ter que sair correndo, porque a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas sabe o que ele faz? Ele cria a muralha de Jericó em frente de você. É como aquele cachorro que está para o lado de dentro do portão,
E você vai entrar numa casa e ele faz um pampeiro, ele faz um escândalo, ele grita, ele late, ele esbraveja, ele corre de um lado para o outro, até o momento em que você abre o portão. Porque se você tiver coragem para abrir o portão, na grande maioria das vezes ele vai sair correndo de medo. Mas ele precisa bater uma panca, ele precisa mostrar que ele está ali, ele precisa tentar afugentar você. Os animais são assim. Os animais estufam o peito para mostrar que são maiores do que são, para enfrentar, para afugentar. E assim é Satanás, ele faz muito barulho para tentar afugentar você. E se você fica com medo, você perde a guerra. Mas Deus tinha dito a Josué: ser forte e corajoso, porque Jericó vai cair. Mas Jericó tem enormes muralhas, a gente não tem bomba, a gente não tem canhão, a gente não tem aviões, a gente não tem nenhum torpedo para destruir a muralha de Jericó. Como é que ela vai cair? Ser forte e corajoso. Mas eu só tenho espadas e lanças. O que são espadas e lanças contra uma muralha muito bem fortificada? Eu só tenho pedras. O que são pedras? Ora, depende. Pedras são só pedras se você não for forte e corajoso na presença do Senhor. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, com uma pedra Golias cai. Se você estiver cheio do Espírito Santo, é só tocar a trombeta e a muralha de Jericó vai ser destruída. Então tem gente que vive a vida com medo, e por isso Satanás tem vantagem sobre a vida das pessoas, e por isso elas nunca conseguem ter uma vida extraordinária com Deus. Tem gente que quer ficar só em Betel, contemplando as maravilhas de Deus, mas não tem coragem de trazer a força de Betel para Jericó. Deus tinha mostrado suas maravilhas no deserto, mas agora Josué precisava trazer esse poder que estava no deserto para derrubar as muralhas de Jericó. Jericó são as lutas a serem vencidas na tua vida. E se você se acovardar diante das lutas, se acovardar diante das doenças, das dificuldades, então você vai perder. Mas se você disser: eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo, e vai para frente e o Senhor vai te abençoar. Então você não pode viver uma vida significativa com Deus se não tiver coragem, se não tiver disposto a lutar. E aí nós temos o terceiro caminho e último caminho para respondermos essa pergunta: por onde você anda? O terceiro caminho que temos que trilhar, se quisermos ter uma vida extraordinária com Deus, uma vida maravilhosa. E nós lemos isso no verso 6, quando Elias disse novamente agora a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram. Ele foi em Jordão. Então, depois de ir a Betel, o lugar da bênção, da adoração, da entrega, o lugar da aliança, o lugar da visão de Deus, depois de ir a Jericó, o lugar da coragem e da luta, o terceiro caminho que precisamos trilhar é o caminho do Jordão. E a palavra Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce. O Jordão é o lugar da humildade. O Jordão é o lugar onde João Batista batizava na época de Jesus. O Jordão é onde nos reconhecemos quem somos, confessamos os nossos pecados e descemos. O Jordão é o marco da nova vida, porque Israel passou o Jordão para possuir a terra prometida. Porque Elias passou o Jordão para ser levado a uma outra realidade maravilhosa. Porque Eliseu passou o Jordão para começar o seu ministério profético. Porque Jesus iniciou o seu ministério depois do Jordão.
Então Jordão é o lugar de descer. Jordão é o lugar da humildade. E se quisermos ter uma vida poderosa em Deus, se quisermos ter uma vida maravilhosa, extraordinária em Deus, nós precisamos aprender a descer. Cada um desses lugares que nós citamos aqui dava uma mensagem separada. Quem sabe num retiro. Mas então, esta é a primeira pergunta a ser respondida: por onde você anda? Por onde você anda? Para termos uma vida maravilhosa com Deus, nós precisamos andar em adoração, em sonhos, em experiências, em realidades celestiais, subindo e descendo, céu ligado à terra em Jesus. Precisamos ver isso, contemplar isso, nós precisamos vivenciar esta vida de altar. Para ter uma vida maravilhosa com Deus, precisamos andar com coragem pelo enfrentamento às lutas, e precisamos viver uma vida de descida, de humildade. Sem humildade não há maravilhas de Deus em nós, porque a humildade vai contrário a tudo aquilo que a sociedade impõe. A sociedade fala do orgulho, da vaidade, mas Jesus fala da humildade. Se você quer experimentar a vida maravilhosa com Deus, precisa aprender a andar em humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, mas desceu, humilhou-se, esvaziou-se. É aí que está o poder, e é aí que está o segredo do poder. E aí vem a segunda pergunta a ser respondida esta noite. Se a primeira pergunta é por onde você anda, a segunda pergunta, quem faz é o próprio Elias a Eliseu. E a pergunta está no verso 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eu gostaria de estar lá. Eu gostaria de ter ouvido essa pergunta. Pede-me o que queres. O que você quer? E é interessante porque essa pergunta só vem depois que eles passaram o Jordão. Precisa passar pela humildade primeiro, para depois você ouvir a pergunta: o que é que você quer? Sem humildade não tem a pergunta. Eliseu foi com Elias a Betel, não houve pergunta. Eliseu foi com Elias a Jericó, não houve a pergunta. Mas quando Eliseu passou pelo Jordão, então surgiu a pergunta: agora você está pronto. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? O que você quer? Esta é a segunda pergunta a ser respondida. E eu faço essa pergunta aos irmãos esta noite: o que vocês querem? O que vocês querem? Eliseu respondeu ainda no verso 9: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Veja, precisa passar pelo Jordão, precisa marcar um ponto do novo começo, quando a humildade é estampada em nós. Então o que é que você quer? Vejam que Eliseu, ele não respondeu: está tudo bem assim, eu não quero nada não, já estou satisfeito do jeito que eu estou. Tem muita gente que está satisfeita com uma vida comum, uma vida mediana, uma vida espiritual rasa. Eliseu poderia estar satisfeito com ser apenas o ajudante de Elias. Ele seria um ajudante de profeta. Mas ele não se contentava com isso.
porque ele tinha muito amor, ele tinha muito interesse pelas coisas de Deus, porque ele sabia que há muito mais para quem quer receber a unção de Deus. E ele diz: eu peço que haja porção dobrada do teu Espírito em mim. Irmãos, esta noite a pergunta nos é feita: o que é que nós queremos? Tem gente que quer um bom emprego, tem gente que quer uma casa nova, tem gente que quer um carro invejável, tem gente que quer um cargo na igreja, tem gente que quer um namorado, um marido, uma esposa, um filho. Eu penso que a maioria de nós está feliz com uma vida rasa espiritualmente, mas Eliseu amava a Deus, ele tinha sede das coisas de Deus, e quanto mais você ama a Deus, mais você quer do Espírito dele em você. Porque a resposta à pergunta, o que você quer, está entrelaçada com o quanto você ama de Deus, com quanto você ama a Deus. E Eliseu não pediu nada a não ser porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E a minha pergunta essa noite: qual é o seu pedido? O que você mais deseja? O que você mais deseja para a sua vida? O que você quer? Você sabe o que você quer? O que você quer? Eliseu foi tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da graça de Deus, que quando Eliseu já estava morto, e um soldado foi jogado em sua cova, olha só o que aconteceu. 2 de Reis capítulo 13, verso 21 diz assim: e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Ele foi tão cheio do poder de Deus, que mesmo depois de morto, os ossos dele ainda, de alguma forma, parece que extravasavam aquele poder, que um soldado caiu morto e tocou nos ossos dele e ressuscitou. O que é que você quer para a sua vida? Para viver uma vida significativa com Deus, nós precisamos responder a esta pergunta: o que você quer? Você quer a unção do Espírito Santo? Você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Você quer um avivamento de Deus na sua vida? Você quer graça de Deus dobrada em seu coração? Você quer o poder do Espírito Santo enchendo o teu coração? Porque é isso que eu quero para a minha vida. E eu pergunto: o que você quer para a sua vida? O que é que você tem pedido ao Senhor? O que você quer? Para que você tenha uma vida maravilhosa com Deus, você precisa saber responder esta pergunta. Mas por último, temos a terceira e última pergunta desta noite. E a terceira pergunta é: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Então o texto que lemos diz no verso 2, a resposta de Elias ao pedido de Eliseu. E disse: coisa difícil pediste. Eu gosto de Eliseu, ele pede coisa difícil. Coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não, não se fará. O que Eliseu tinha que fazer? Ele tinha que ver Elias ser assunto aos céus. Ele tinha que olhar, ele tinha que ver Elias subindo ao céu. Se você ver, na hora que eu for tomado, então você vai receber porção dobrada. Mas se você não ver, você não vai receber. A pergunta esta noite é: para onde aponta os teus olhos?
Sabe, irmãos, Eliseu tinha que estar olhando para Elias. Ele tinha que ver Elias ser levado aos céus em um redemoinho. E eu acredito que daquele momento em diante ele não tirou mais os olhos de Elias. Ele ficou olhando. E eu quero trazer essa pergunta para nós hoje: para onde estamos olhando? Porque o inimigo quer que você olhe para os seus problemas, e então você nunca vai receber porção dobrada do Espírito. O inimigo quer que você olhe para as suas frustrações, então você nunca receberá a porção dobrada do Espírito. O inimigo quer que você olhe para a sua própria vida, para os seus conflitos, para as suas tragédias, para as suas lutas. O inimigo quer que você olhe para as suas próprias dificuldades, e então você nunca receberá, nunca receberá. Se me vires, receberá, mas se não vires. Mas Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, nos diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pare de olhar para o pecado, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos como? De qualquer forma? Não, o texto diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, olhando para Jesus. Então quero dizer esta noite para os irmãos que para ter uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa com Deus, é preciso estar com os olhos colocados naquele que sobe. É naquele que sobe. E o texto me parece fazer aqui um eco do que aconteceria em Atos capítulo 1, verso 9 até o verso 11, que diz assim: e quando dizia isto, Jesus estava dizendo, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo não quer que você coloque os seus olhos no céu, não quer que você coloque os seus olhos naquele que sobe, naquele que está subindo. Ele quer que você se distraia com as coisas desta terra, e que você olhe para as coisas desta terra, as coisas cobiçáveis desta terra, as coisas desprezíveis desta terra, as coisas malditas desta terra, as coisas pecaminosas desta terra. Ele quer que você olhe para problemas em cima de problemas, tragédias em cima de tragédias o tempo todo. Ele quer que você olhe para as suas próprias misérias o tempo todo e fique se lamentando o tempo todo. Ele não quer que você olhe para as coisas que estão no alto. Mas se você quer porção dobrada do Espírito, você precisa aprender a olhar para o céu, porque Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Ou seja, os meus olhos, o meu coração, a minha mente precisa estar nas coisas que estão no céu. Por isso Elias diz: se me vires quando eu for subindo ao céu. Então, se você estiver com os olhos fitos, assim como os discípulos estavam olhando para Jesus, se você estiver olhando para aquele que sobe para o céu, se o teu coração, a tua mente, o teu pensamento estiver colocado no altar de Deus, estiver colocado na Nova Jerusalém celestial, se o teu coração estiver colocado nas coisas de Deus, se você estiver olhando para as nuvens, aguardando o Senhor Jesus voltar para buscar a tua igreja, se a tua alma estiver lastreada nas coisas do céu, se o teu coração estiver colocado no tesouro celestial, então, e só então, receberás porção dobrada do Espírito sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, essa mensagem para mim é maravilhosa.
Porque nós podemos viver uma vida diferente com Deus. Nós podemos viver uma vida, não uma vida rasa, não uma vida fria, não uma vida de qualquer jeito, não uma vida de evangélicos de qualquer maneira. Não essa vida moderna dos evangélicos modernos, que é morna, que dá ânsias em Deus, que dá náuseas em Deus. Não esse tipo de vida, não. Eu rejeito essa vida. Se nós quisermos viver uma vida maravilhosa, uma vida espetacular com Deus, nós temos que responder a essas 3 perguntas. Por onde andamos? Devemos responder por Betel, pela adoração, pela aliança com Deus. Andamos pelas lutas corajosamente, mas andamos em humildade com o nosso Deus pelo Jordão. O que queremos? A nossa resposta tem que ser: queremos porção dobrada do Espírito de Deus na nossa vida. É o que vale a pena. E para onde estamos olhando? A nossa resposta tem que ser: estamos olhando para aquele que sobe, estamos olhando para o alto, aleluia. O nosso coração está no alto. Amém, irmãos? Se queremos uma vida maravilhosa com Deus, temos que responder essas 3 perguntas. Que Deus abençoe a vida da igreja, que os irmãos tenham experiências com o Senhor, que os irmãos tenham uma vida de oração. Nós estamos clamando, estamos orando, e Deus vai derramar do seu poder sobre nós. Deus vai fazer uma obra. Estamos clamando. Anotem, se Deus permitir, em breve nós vamos marcar a nossa esperada vigília. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. A igreja precisa voltar a orar, a buscar o Senhor, dobrar os joelhos diante do Senhor. Deus fará a obra. Charles Finney, um dos maiores avivalistas que já passou por essa terra, escreve em seu diário que ele nem sabia o quanto tempo ele orava, porque ele orava todo o tempo. Ele não conseguia nem marcar o tempo de oração, porque em todo momento ele estava orando. Deus quer derramar do seu poder. Vamos ficar em pé. Nós vamos participar da ceia do Senhor essa noite. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra maravilhosa. Lemos a tua palavra maravilhosa. Contemplamos o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a andar, a trilhar os teus caminhos. É Betel, Senhor, que precisamos ir. O lugar da adoração, o lugar da aliança. Senhor, o lugar da visão do Senhor, o lugar da consciência da tua presença, o lugar dos sonhos com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a ter coragem e força, como o Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso, para passarmos por Jericó, pelas lutas, pelas muralhas, pelas dores da vida, mas passarmos confiantemente no Senhor. Tu és o nosso Deus, não importa, Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos a descer ao Jordão, Senhor, em humildade, reconhecer os nossos pecados, a nossa miséria, mas a passarmos para o outro lado da vida com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a receber porção dobrada,
Nós queremos, Senhor, responder esta pergunta: o que é que queres? Nós queremos, como Eliseu, porção dobrada do Senhor sobre a nossa vida. Ah, que maravilha, Senhor, aquele dia, quando Elias andava e Eliseu ao seu lado, e de repente uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, separou, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Aleluia. Glorioso é o teu nome, glorioso é o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida, Senhor, a viver uma vida buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a olhar para o alto, não olhar para as dificuldades, não olhar, Senhor, para os nossos fracassos, não olhar, Senhor, para a violência, não olhar para a morte, não olhar, Senhor, para as doenças, não a olhar pelas tragédias, mas a olhar para cima, porque aquele que sobe venceu a morte, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo. Abençoa a Tua igreja, para que possamos ter uma vida extraordinária, uma vida acima da mediocridade, não uma vida rasa, mas uma vida cheia do Teu poder, em nome de Jesus, amém.